Todas as sextas-feiras, Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, conversa com a gente no quadro Seu Direito. Na última sexta-feira não pôde estar presente por um motivo extra trabalho, mas hoje, uma semana depois, a gente vai falar de um assunto que não morreu, né? Muito pelo contrário, a discussão toma conta das redes sociais, tem deputado querendo voltar atrás, é a questão do aborto após 22 semanas, que é equiparado a um homicídio. Doutor Marcelo Pellegrini, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Guarizo, muito boa tarde a você, aos nossos ouvintes. Estamos aqui de volta para a gente conversar e o tema é absolutamente tortuoso e relevante para os dias de hoje. E não sei também se é constitucional, né? Seria uma proposta de emenda à Constituição que o deputado Sóstenes apresentou? Não, pelo que eu vi, é uma mudança no Código Penal, né? De você aumentar a pena para abortos realizados após 22 semanas, equiparando aí a dosimetria a crimes muito mais graves, né? E deu uma repercussão muito negativa. Tanto é verdade que eu acho que já há parlamentares retirando as assinaturas nessa semana. E quando se faz, por exemplo, uma emenda para o Código Penal, nesse caso, é só ter maioria absoluta, é ter 2/3, uma lei pode ser mudada assim pelos deputados. Exatamente, né? Toda norma, a regra geral, é uma aprovação por maioria simples, salvo quando a própria Constituição exigir a maioria absoluta, no caso das leis complementares, e salvo na hipótese de ser necessária uma emenda constitucional. E aí tem todo o regramento muito mais duro, né, mais difícil de quórum e de procedimento. Essa é a regra geral. Evidentemente, cabe também o controle jurisdicional da Suprema Corte posteriormente. Doutor Marcelo, e o que chama a atenção nesse texto é que a pena para a vítima é maior que a do estuprador, né, do criminoso, ou seja, praticamente o dobro. Aí a gente vai falar de direito público, mesmo falando de uma questão penal, que é algo assim, até onde eu sei, inédito no direito, né? A gente ter a vítima sendo mais penalizada que o criminoso. Não há uma regra específica sobre a gradação das penas no direito penal. Evidentemente, cada Congresso, né, cada legislativo, no seu lugar de atuação e no seu momento político, faz as suas avaliações da dosimetria, da proporcionalidade. No caso, aí me parece uma coisa absolutamente desarrazoada. Na nossa lei adjetiva, nós temos 3 hipóteses do aborto. Aquele que ocorre através de um estupro, quando há risco de vida para a mulher, estão na lei. E o Supremo ainda estipulou no caso dos fetos anencéfalos. Fora dessas hipóteses, ele não é aceito. A discussão desse projeto é assim, dá nessas hipóteses um tempo limite para fazer o aborto legal e, se não fizer nesse período, ter uma gradação de pena ainda maior. Parece um erro, porque a fila da justiça e a fila do serviço público, ele é muito lenta. Às vezes você não consegue resolver essa questão. E há restrições, né? Algumas cidades não gostam de cumprir, alguns médicos têm restrições em não fazê-lo. Às vezes você precisa recorrer a uma ordem judicial para conseguir fazer. Às vezes você tem que percorrer um caminho muito tortuoso para ter a atipicidade da conduta e a liberação do procedimento médico. Então, me parece que esse critério aí não é o mais acertado, não só de tempo, quanto de quantitativo de pena. Agora vamos voltar à questão das votações, né? Por exemplo, por causa da repercussão, o projeto está sendo revisto, né? Como que funciona esse trâmite dentro da Câmara? Porque foi pedida urgência na votação, né? E agora, tira-se essa urgência da votação? O que foi feito até agora vale, não vale? Qual que é o procedimento, doutor Marcelo? Olha, o fato do Congresso discutir já é um ato muito importante, né? Porque é o espelho da sociedade, né? O Congresso Nacional para o Direito, ele é nada mais, nada menos que um espelho da sociedade na Câmara e um representante dos estados no Senado. Sempre são votações nas duas casas. E existem vários meandros ali de acordo de líderes, o projeto, quando não tem oposição, não precisa ir ao plenário, existem lá os destaques, existem os regimes de urgência que têm que ser votados em 45 mais 45 dias para virar lei, enfim, os regimentos lá eles têm diversas especificidades. Regra geral, quando tem urgência, o processo anda mais rápido. Regra geral. No dia a dia, evidentemente, pode haver destaques, o processo pode parar para um amadurecimento melhor,
ele pode passar por mais de uma comissão, que é o caso concreto aí, não só de direitos fundamentais como da CCJ, e daí o trâmite seria o trâmite que a gente entende normal, né? Nem sempre quando você declara urgência, se resolve com rapidez. Às vezes sim, e às vezes quando a celeridade pedida não se mostra acertada, o projeto volta aí a uma discussão mais aprofundada, que me parece, inclusive, ser o caso deste procedimento. E no dia da famosa votação, doutor Marcelo, ela foi simbólica, né? Não teve nem uma questão de colocar os votos no painel da Câmara. Isso também faz parte do regimento? Faz, que a votação foi só para regime de urgência. O regime de urgência você tem quando os líderes, no reino de líderes, eles assim decidem, e aí não tem divergência partidárias, ou quando o plenário, que é soberano, assim decide. No caso concreto, foi posta uma votação muito rápida sobre a regime de urgência do PL número tal, quem concorda, permaneça como está. E foi aprovado. Digamos assim, você pode ter uma crítica quanto ao procedimento e a sua celeridade, mas ela não é ilegal do ponto de vista do regimento. A Câmara Municipal também tem umas hipóteses disso. E aí você não precisa nem da votação nominal, né, que é 1 por 1. Né? Você pode ter uma votação em plenário, quem permanece como está, sem apurar quem votou, de que forma, e mais ressalto. Apenas, então, somente nesse caso, por regime de urgência. E agora também vamos deixar claro para o nosso ouvinte o seguinte, né? Porque realmente deu muita repercussão e votado o projeto não foi ainda, só a urgência, né? Exatamente, só foi dada a urgência, tem que percorrer um outro caminho, e agora com muito mais atenção. Na hora do regime de urgência, talvez nem foi declarado qual era o objeto desse projeto, mas o fato, Guarizo, você me permite uma reflexão, é que o Congresso hoje está inundado de pautas de costumes, né? É um momento que nós estamos vendo no país, né? Que essa pauta tem bastante eco na sociedade e tem inúmeras discussões. Esse é mais um desdobramento da discussão sobre as pautas de costumes. E aqui, digo sem juízo de valor de qualquer tipo de tema, apenas fazendo uma constatação de como está o parlamento nos dias de hoje. Exatamente, né? Virou uma guerra ideológica e projetos mesmo para nação, né? Para que tenha alguma utilidade. É lógico que esse do aborto, né? Se ele entra em votação, ele vai ter muita mudança no sistema de saúde, na questão penal, e tem assim diversas consequências caso esse veto, né, essa mudança passe. Mas realmente outros tipos de discussão urgentes não estão acontecendo, doutor Marcelo. É verdade. O ministro Barroso, há umas 3 semanas atrás, ele foi entrevistado naquele programa Roda Viva, e ele disse que ele vai pautar todos os temas que chegarem na presidência, exceto esse do aborto, porque já há uma ADIM lá discutindo uma portaria, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e ele entende que ainda nem a sociedade nem o Supremo estão prontos e maduros para enfrentar esse julgamento. Palavras do próprio presidente da Suprema Corte. Até porque, se depender do Congresso, para muita coisa eles não estão prontos, né, doutor Marcelo? Inclusive. Não, mas aí que está. Aí vale uma observação. Né? O Supremo, às vezes, ele decide, né, que o Congresso deixou de legislar. E aí diz o direito no caso concreto, mas até o Congresso legislar. A última palavra é do Congresso. Salvo se ele legisle depois do Supremo ter decidido, em violação à cláusula pétrea. Mesmo que falte conhecimento, a política ela se sobrepõe nesse caso. Porque, em última ratio, o deputado é o representante do povo. É a democracia indireta, nesse caso, dando a última palavra. E tem uma questão muito relevante. Né? O ex-presidente Michel Temer tem uma frase muito boa, não sei se eu já comentei aqui. O legislativo ele tem sempre 3 decisões. Sim, vamos aprovar a lei. Não vamos aprovar a lei. E terceiro, ainda não é momento de discutir tal tema. Perfeito. Essa do aborto parece que vai chegar nesse caso, né? Pela repercussão desta semana, né, a posteriori ao regime de urgência, me parece que sim. Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, muito obrigado pela participação no Seu Direito. Semana que vem, dose dupla, hein, doutor Marcelo? É um prazer, Guarizo, uma alegria falar com você, com os nossos ouvintes. E estou muito à vontade aqui na CBN aí, com esse tempo de janela. Semana que vem a gente conversa mais. Grande abraço. Um abraço. CBN.